A TV CNM conversa com Cleudes Baré, que é o presidente da Associação Goiana de Municípios. Boa tarde, Cleudes. Durante a marcha deste ano foi conversado muito a respeito do Pacto Federativo. Quais são as principais demandas dos gestores goianos a respeito do pacto? Primeiro, quero parabenizar a CNM pela organização do evento, pela pauta estabelecida, pela interlocução com a União através dos ministros que aqui estiveram, dos governadores, dos secretários executivos, também dos parlamentares, senadores, deputados federais, prefeitos dos mais variados cantos do Brasil. A CNM realmente é uma entidade que merece da nossa parte todo o respeito e admiração e tem no seu histórico conquistas relevantes que têm mudado a vida e a realidade dos municípios brasileiros, sobremodo dos municípios menores. Essa pauta, o Pacto Federativo, ela é uma bandeira já de dezenas e dezenas de anos que nós vemos levantando essa bandeira. O Brasil precisa, de fato, rever esse modelo de federação. Ao longo da instituição desse modelo, foi se descentralizando as responsabilidades no ente federado município. Em contrapartida, criou-se várias contribuições, várias fontes de arrecadação que não eram compartilhadas com os municípios e que não são compartilhadas com os municípios. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu, as demandas cresceram, a sociedade ficou mais exigente, as demandas por serviços essenciais à vida e com qualidade, ela está estampada a cada dia. Nós evoluímos o meio de comunicação. A comunicação está mais rápida, mais célere, mais moderna. As informações chegam mais rápido na casa do cidadão. E o cidadão, por direito, ele quer receber esse serviço com qualidade, até porque nós somos o país que tem a maior carga tributária do mundo. E é natural que nós, gestores, nesse ponto, temos que haver uma convergência. E percebo que os governadores do estado, que antes tinham uma certa bonança, por assim dizer, nos seus orçamentos, um pouco mais do que os municípios, hoje estamos em patamar de igualdade. E isso converge para um ponto comum, rever esse modelo. Qual o estado que nós temos? Qual o estado que nós queremos? Quanto que tem de dinheiro? Quais são as competências de cada ente federado? E como distribuir esses recursos a fim de que estes entes possam fazer gestão, e essa gestão pode ser compartilhada ou cooperada, como já prevê a nossa Constituição. No entanto, na prática isso não acontece. E nós precisamos de rever isso. E o momento é oportuno e eu percebo que todos os discursos aqui representados, tanto pela Câmara Federal, quanto pelo Congresso, quanto pelos governadores e quanto pelos prefeitos, são convergentes. Então, se são pontos comuns e são convergentes, nós temos a convicção, ou pelo menos a esperança avolumada de que essas coisas irão acontecer e nós teremos, pelo menos em pontos específicos, mudanças nesse Pacto Federativo, o que pode ser a esperança de um refrigério para as administrações públicas e também para as administrações estaduais. Nós já estamos finalizando o terceiro dia da marcha. Na visão do senhor, quais foram os pontos altos do evento este ano? Então, o Pacto Federativo ele é muito complexo. Então, a pauta estabelecida, tanto a pauta dos governadores, que anteriormente reuniram com os presidentes do Congresso Nacional, o Eduardo, o Renan, dessas pautas convergem. O fim da cobrança do PASEP, que nós pagamos 1% de tudo que entra na conta, esse de recurso vem para manter cargos no governo federal, e isso nós temos que acabar com isso. Esse é um ponto convergente. A outra questão crucial é acabar com a irresponsabilidade por parte de alguns congressistas que insistem em votar projetos para chamar a atenção ou ganhar votos de algumas categorias, impondo responsabilidade aos municípios sem indicar a fonte de receita. Isso é um flagrante desrespeito que o Congresso tem feito com os municípios brasileiros e com os estados também. Aumentam despesas, mas não indica a fonte. A lei de responsabilidade fiscal, a lei 4.320, ela é muito clara. Nenhum ente pode fazer despesas sem indicar o orçamento, sem ter a fonte de financiamento. Gastar mais do que arrecada é crime. E, principalmente, quando você faz conta para as pessoas pagarem. Isso é um ato de irresponsabilidade. Quem faz isso, no atual modelo federado, tem que ser preso. Um parlamentar que ele tem essa natureza, que ele tem essa visão de não entender que ele governa para um Estado maior, ele governa para um Brasil plural,
e ele cria mecanismo que joga para a plateia e votam leis para impor responsabilidades dos municípios sem indicar a fonte, isso realmente vai quebrando os municípios, vai criando estrangulamentos, gargalos, vai judicializando, vai prefeiturizando as administrações e os prefeitos ficam como patinho feio nessa cadeia. Então isso precisa ser mudado, é um ponto convergente também entre os prefeitos e os governadores. Uma outra questão que também foi amplamente debatida é aumentar as fontes de financiamento, ou seja, taxar os lucros líquidos das grandes empresas do nosso país. Nosso país, o setor privado se organiza, tem uma capacidade gerencial muito mais efetiva, tem subsídios até do governo federal, do BNDES, recursos que poderiam estar sendo, de fato, utilizados para implementar as políticas públicas, muitas das vezes são fontes de financiamento para enriquecimento das multinacionais, das grandes empresas, e o que nós percebemos é que tanto a União quanto o Estado e os municípios diminuem a sua capacidade de subfinanciar, no entanto, por outro lado, com o dinheiro público nós enriquecemos cada vez mais essas empresas. As empresas precisam dar a sua parcela de contribuição, precisam taxar de fato. É uma proposta da CNM de forma inteligente e que eu penso que pode avançar, que não vai interferir no orçamento da União. O que nós vamos fazer é um pouco chamado de Lei Robin Hood, tirar de quem tem para ajudar quem não tem. Esse é um ponto também convergente dessa marcha. E depois, eu penso que não foi discutido de forma mais contundente, mas nós precisamos pegar alguns modelos que já funcionam e funcionam bem, como o Canadá, que tem uma dimensão continental muito maior do que o Brasil, no entanto, tem 12 ministérios. Lá no Canadá, o governo central fica apenas com 40% do bolo tributário, enquanto o Brasil fica com 70%. Os 60% restantes lá no Canadá são distribuídos entre os entes da federação. Isso permite com que prefeitos possam fazer melhores gerenciamentos, que prefeitos possam ser vistos pela sociedade como um gestor que tenha competência para gerir e ofertar o serviço que a sociedade requer, uma cidade organizada. Hoje no Brasil é desestimulante ser prefeito e isso é temerário. Isso realmente é muito temerário. Por quê? Porque nós desestimulamos as pessoas de bem a participar do processo político. E já dizia o filósofo Bertold Brecht que o castigo para quem não participa da política é que vai ser governado pelos que participam. Então nós precisamos mudar esse modelo a fim de que a imagem do prefeito, que é a figura máxima representativa daquela comuna, ele possa ser um gestor bem visto, uma pessoa admirada, que ele possa inspirar a nossa juventude a interessar-se pelo processo político e, de fato, querer participar do processo político, se qualificar para isso. O modelo que aí está, as pessoas criticam os políticos, xingam os políticos, jogam os políticos na vala comum, mas quando diga, então, por que você não participa do processo político? Ele diz, Deus me livre, eu não quero ser político, todo político é ladrão, todo político é bandido, todo político rouba. Está errado. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos endemonizando o sistema e nós precisamos, de fato, melhorar isso. E isso só vai acontecer a partir do momento que os prefeitos tiverem instrumentos de fato e de direito para gerir esses programas e, mais, a comunidade se interessar pelo processo. Porque tem corrupto e tem corruptor. Nós precisamos mudar esse conceito. Muitas das vezes, aqueles que atiram pedras são os que induzem a corrupção. São os que induzem ao interesse próprio. E todo governo ele não pode ter o viés do corporativismo, do interesse dos companheiros, dos interesses dos amigos. O governo, o dinheiro público, ele tem que para atender os interesses da coletividade. E isso só vai acontecer a partir do momento que nós repensarmos esse Estado e dizemos que Estado que eu tenho, que Estado que eu quero. E, de fato, sem hipocrisia, cada um assumir a sua responsabilidade. E já dizia um renomado administrador norte-americano, saudoso agora, recente falecido, que era Peter Drucker, dizia que não existe segredo para o sucesso, mas para o fracasso é não saber dizer não. E é preciso entender isso. É dizer não àquilo que é populista, dizer não àquilo que vai agradar para receber voto. E depois é um sistema fantasioso que, quando volta à realidade, nós pagamos um preço muito alto. E precisa de rever essa questão urgentemente, porque senão o Brasil, que é rico, que é continental, vai ficar cada vez mais discrepante
né, na mão dos estados mais desenvolvidos e os estados menos desenvolvidos cada vez mais submisso a essa política centralista, essa política que traz benefícios somente àqueles que estão detentores dos mandatos e estão aqui ganhando altos salários e fingindo de conhecer o Brasil e de nos representar. Eu acho que o momento é oportuno. Eu estou otimista por natureza, nós estamos avançando, nós não podemos dispersar, o momento agora é de aglutinar e é na convergência, não é na desorganização, não é na baderna, não é no xingatório, não é o momento de forma irracional de vir aqui agredir ministro esse ou ministro daquele. É o momento de conversar, dialogar. Não é? Casa que falta pão, falta amor, falta união. Nesse momento agora, a inteligência racional ele tem que predominar sobre a emocional, porque senão nós vamos sempre estar aí tomando decisões erradas e pagando essa conta e mais, deixando um passivo negativo para as futuras gerações, o que é mais grave e impera isso sobre os nossos ombros. A TV CNM conversou com o presidente da Associação Goiana de Municípios.